marcando presença. Ficou um silêncio super incômodo, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria dentro da carruagem. Haha, tô ferrada. Eu ri para não chorar, dentro da minha mente. Por acaso foi a Penélope que deu isso para você? Derek perguntou com a voz séria. Por alguma razão, eu tremi ao ouvir a voz dele que parecia meio irritada. O Duque, que não é sensível o suficiente para notar isso, sorriu e finalmente chutou o pau da barraca. Ai, vocês deviam ser mais amáveis, vocês não são populares com as garotas por causa da personalidade de vocês, haha. É? Reinald riu como se não estivesse acreditando no que estava ouvindo. Foi quando Derek, que estava em silêncio olhando para o Duque, se virou para mim. Um sentimento desconhecido estava palpitando nas pupilas azuis dele. Você, para mim? Ele tentou dizer algo, mas sua voz não saía. Então ele fechou a boca e se virou para o outro lado, e... Interesse menos 1%, interesse 26%. Ah, qual é? Só porque eu não dei para ele um amuleto. Eu estava chateada porque o interesse no modo difícil cai por qualquer coisinha. A carruagem começou a diminuir a velocidade assim que nos aproximávamos do palácio. Eu olhei pela janela e pude ver várias carruagens na entrada do lado oeste paradas. Por que está demorando tanto? Eu estava curiosa, porque no último banquete, nós passamos rapidamente sem nenhum problema. Foi o Duque quem respondeu à minha pergunta. Eles estão checando para ver se não tem nenhuma arma mágica, demônios ou magos. Uma inspeção? Sim, essa é uma competição de caça dada pelo próprio príncipe herdeiro, e se ele valoriza a própria vida, ele vai ter que vistoriar minuciosamente. Eu, que estava ponderando sobre isso, acenei com a cabeça e concordei. O príncipe herdeiro, que é um herói de guerra, tem muitos inimigos não só dentro do império como fora também. Até que ele consiga assumir o trono, provavelmente ele vai ter que encarar constantes ameaças e tentativas de assassinatos. Eu tenho certeza que esse é um dos motivos por ele ter uma personalidade tão distorcida. Eu estava convencida que tinha achado o motivo para ele ser um psicopata. Porém, eu não sentia simpatia por ele. Eu tinha era mais pena de mim mesma. Mas se eles estão procurando por magos também, será que o Winter vai poder entrar? Não demorou muito para a carruagem do Duque chegar no local da inspeção. Então eu não tive mais tempo para pensar nisso. É claro que passamos com facilidade. Apesar das bolinhas da minha besta terem sido pegas pelo cristal que capta mana, não tivemos nenhum problema, porque elas seriam usadas para caçar. O mago do palácio checou a minha besta e devolveu o estojo para Emily, que estava em outra carruagem. O que você vai aprontar? Você se preparou bastante dessa vez. Olhando pela janela, Reinald disse sarcasticamente. Derek também me deu um pequeno suspiro, me dando um olhar de pena como se tivesse simpatizando comigo. O Duque, que havia preparado isso com as próprias mãos, limpou a garganta como se não tivesse nada a ver com isso e eu me senti indiferente. A festa ia acontecer em um espaço no jardim, próximo da floresta onde iria acontecer a competição. O Palácio Real estava muito bem decorado, mesmo sendo uma festa ao ar livre. Tecidos finos e laços complementavam a beleza do jardim, que estava repleto de flores. As luzes brilhantes nas paredes das cercas vivas, que eram bem altas, circundavam o salão onde aconteceria o banquete, impedindo que pessoas de fora pudessem ter uma visão de dentro do salão. Muitas pessoas já haviam chegado, os empregados estavam super ocupados andando entre as mesas preparadas para cada família. Assim que chegamos, o Duque e os dois irmãos foram inspecionar as cabanas e os cavalos que seriam usados para a caça. Por causa disso, eu não tive outra escolha além de entrar no jardim sozinha com a Emily atrás de mim. Onde ele está? Será que ele ainda não chegou? Eu andei no meio de inúmeros aristocratas e olhava para os lados freneticamente. Isso porque eu queria saber a localização do príncipe herdeiro. Meu coração acelerou sem razão porque eu não sabia de onde o príncipe poderia sair. Talvez teria sido melhor ter seguido a minha família e depois vindo juntos com eles para cá. Ele é um louco psicopata, mas eu não acho que ele vai tentar me matar onde tem tanta gente influente junta. Eu estava desapontada comigo mesma por causa dos meus arrependimentos. Eu comecei a ouvir umas críticas, que começaram a irritar os meus ouvidos. Sem vergonha. Não importa que o ban da participação dela tenha sido retirado,
ela ainda não aprendeu qual é o lugar dela e ousou vir aqui assim. Por isso que eu disse, como o Duque Eckhart educa seus filhos. Oh, madame, não diga isso. Você acha que o céu pode mandar na tempestade? Qualquer um que ouvir isso, na hora vai saber que eles estão falando de mim. Eu fiz cara feia e olhei para eles. Mas eu não pude achar quem falou isso, porque todo mundo no jardim estava olhando para mim. Bem, é compreensível, já que a superestrela do ano passado apareceu. Eu pensei isso, mas não pude deixar de ficar irritada com o comentário. Eu percebi que eu não estava em posição de entender ou me convencer em como a personalidade do príncipe herdeiro foi destruída. Penélope também tinha inimigos tanto dentro como fora. Por isso, tinha um motivo para ela ter trilhado o caminho distorcido. Credo! Olha para aquele vestido vulgar. Ela não tem nem vergonha por ser uma senhorita que nem atingiu a idade adulta. A cara da Emily estava deprimida, porque foi ela junto com as outras empregadas que escolheram o vestido que melhor mostraria a beleza da Penélope. Eu já fui reprimida por causa das minhas roupas 4 vezes hoje. Eu ouvi que se você aguentar uma crítica 3 vezes, você vai evitar a morte. Agora que eu já aguentei crítica 3 vezes, será que eu posso causar uma confusãozinha? Emily. Eu chamei a empregada com a voz séria, que todo mundo que tinha sua atenção em mim pôde ouvir. Vai e pegue a minha besta. Os olhos da Emily tremeram. Sim, senhorita. Eu vou pegar agora mesmo. Logo ela respondeu em um tom mais alto do que eu e se virou para sair. Quando eu vi ela desaparecer no caminho que levava para as cabanas, eu ri. Por favor, continuem a falar mal e fazerem sons desagradáveis quando vocês abrem a boca para falar besteira. Diferente de antes, que estava barulhento por causa das fofocas, o salão agora estava completamente quieto. Só mais uma palavrinha vai. Eu levantei o queixo, com confiança e olhei ao redor. Era engraçado ver eles virarem a cabeça com pressa depois que eu via a pupila deles tremer quando nossos olhos se encontravam. Depois que a empregada desapareceu, eu estava ali sozinha, mas ninguém ousou tentar tirar graça de mim. Ninguém quer ser acertado pela besta da chimpanzé arqueira. Primeiro eu desisti da ideia de tentar localizar o príncipe herdeiro. Felizmente, ele não havia chegado ainda. Se ele tivesse aqui, ele não ficaria parado me vendo passar por isso. Eu fui em direção à mesa da casa dos Eckhart um pouco aliviada. Então eu me joguei em uma cadeira, cruzei as pernas e toquei um sino. Ei? Sim, sim. Me traga uma bebida, não um copo, quero a garrafa. Finalmente, quando as pessoas viram que a concepção que elas tinham de mim estavam certas, eu ouvi uns nossa. Por todo o salão. Senhorita. Depois de um tempo a Emily veio carregando o estojo com a besta. Ela deve ter corrido muito, porque ela se engasgou assim que me entregou a besta. Bom trabalho, Emily. Ela sorriu com malícia para mim. Esse era o mesmo sorriso que ela deu quando me espetou com a agulha antes. Taang. Eu coloquei o estojo com força na mesa e tirei a besta de dentro. Então comecei a inserir nele as bolinhas de ferro. Clac, clique, clac, clique. Somente o som da bolinha de metal sendo colocada na besta ecoou pelo salão que estava em um silêncio mortal. Ah, meu Deus! Alguém tem que parar ela. Devemos trazer os guardas aqui? Eu ouvi cochichos vindo de algum lugar. Foi quando eu puxei a trava com cuidado. Ah, o que você está fazendo? De repente, o vento que estava soprando quando eu olhei para cima bagunçou alguns fios do meu cabelo, então eu vi que o Duque e seus filhos estavam ali. A presença deles ali fez com que desse para ouvir vários suspiros de alívio pelo salão. Parece que você estava se preparando. Escuta aqui, sua chimpanzé. Por acaso você está pensando em atirar aqui dentro? O Reinald perguntou como se ele estivesse pasmo. Totalmente carregada, eu coloquei a besta nas minhas costas e respondi sem olhar para ele. Não se incomode. Você não está vendo que todo mundo está olhando para você. Se eu soubesse que eu ia passar vergonha por sua causa. Reinald. O Duque alertou ele com a voz firme. O Reinald olhou em volta por um momento e falou. Você vai mesmo sentar com essa aparência ridícula, sua pequena vadia doida? A voz que passava pelos dentes cerrados e os sussurros que vomitavam palavras feias eram esquisitos. Eu também achei que a visão de mim usando uma besta chamativa com um vestido mais chamativo ainda era ridícula. Mas eu não respondi nada. Porque ele não acreditaria mesmo se eu dissesse que isso era para minha própria proteção. Penélope Eckhart.
Tinha mais uma pessoa que me olhava como se eu fosse uma vadia doida. Não faz muito tempo que sua proibição foi cancelada, não faça besteira. Mas o pai me deu permissão para usar isso. Eu não tive escolha a não ser usar a melhor desculpa que eu tinha no momento. Reinaldi perguntou com um olhar irritado. Verdade, pai? Um. Ao ver o Duque me lançar um olhar feio, me fez sentir uma leve dor. Felizmente, ele só estalou a língua desaprovando, mas não disse que não. Tem algum motivo para não portar armas de caça no salão de festas? Não seja chato e sente logo. Mas pai, essa garota tem uma grande ficha criminal. Ah, estou vendo que você não confia nada na sua irmã. Ela já disse que se arrependeu disso, então dê uma chance para ela. E Penélope, você também. O Duque olhou para mim e me ameaçou. Se você causar confusão dessa vez, eu vou deixar eles levarem você, seja para a prisão do palácio ou não. Sim. Acredite em mim, pai. Eu dei um sorriso maroto. Reinaldi estava fazendo cara de quem tinha muita coisa para dizer, mas no fim ele se calou e sentou do meu lado esquerdo. Um par de olhos que estava olhando para mim, sorrindo com desgosto, com muita intensidade. Se olhar furasse eu tinha virado um queijo suíço. Meu Deus, se você não gostou que eu dei para ele um amuleto, porque você não vai e compra todos os amuletos e dá para ele então? Eu estava muito feliz com o poder que o amuleto me deu, pois esse poder estava dando muito trabalho para eles internamente. Eu estou feliz que dei o amuleto para o Duque.